E nós estamos aqui com muito orgulho. É um privilégio muito grande fazer esse primeiro programa do Yes We Can. Yes We Can significa sim, nós podemos chegar lá, como ele chegou lá, 97 anos de bênçãos, sob os cuidados de Deus. É importante dizer isso. O nosso programa se chama Yes We Can, de acordo com a vontade do nosso Deus. Senhor João Cristino dos Santos, que oportunidade preciosa. Nessa nossa primeira apresentação, o Senhor está conosco. Por quê, Cristino? João Cristino dos Santos. Mas por que Cristino? A minha avó materna era muito católica, sabe? E muito religiosa, né? Então, quando Totico nasceu, já pôs Antônio, por causa de Santo Antônio ser padroeiro da paróquia, né, daqui. Aí ela falou com a mamãe que queria pôr um nome, que eu sugerisse que eu fosse um discípulo de Cristo. Uau! Então, Cristino. Em homenagem. Em homenagem a isso. E ela falou, então põe João Cristino. João porque é o pai dela, né? Uhum. Meu avô materno era João. Certo. E Cristino porque diz que é um seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Porque é importante que as pessoas que nos assistam conheçam a história do seu nome. Porque algumas pessoas, Senhor João Cristino dos Santos, nem sabem o porquê recebeu aquele nome. Então nós temos aqui essa explicação. A nossa segunda pergunta para o nosso convidado ilustre é a seguinte. O senhor nasceu em 14/2/1925, certo. Correto? Sim. Inclusive, John Maxwell, um grande escritor, ele diz o seguinte, que nós temos a data que nós nascemos, que é importantíssima, e depois a razão pela qual nós viemos ao mundo. Ele considera a data um fator fundamental. E depois, por que viemos ao mundo? Ele tem uma história riquíssima para nos contar. 97 anos de vida. 97 anos. Como era naquela época, década de 20, a relação entre pai e filho, ou pai e filhos? Olha, a relação era, pelo menos a nossa, era de muita cordialidade. Nossos pais eram muito amáveis, né? E facilitavam para a gente o relacionamento com eles, né? Então, qualquer dificuldade a gente trazia, dialogava, e vinha um conselho paterno, né? E os problemas eram solucionados assim, fraternalmente, né? Que legal, porque nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não dialogam mais. Uhum. Então, veja bem, década de 20, o senhor está enfatizando que havia diálogo. Isso é muito importante. Olha, seus pais, por favor. Complementando, em casa sempre se fazia o culto doméstico. Uhum. Então, Abigail era quem lia a Bíblia, né? Depois, papai vinha o aconselhamento e mamãe fazia oração e depois todos nós fazíamos o Pai Nosso, né? Então, havia um diálogo, franco e aberto naquela hora. Se tivesse alguém magoado um com o outro, ali era a hora de pedir desculpa e... Todos os dias? Todos os dias, né? Só às vezes a gente trabalhava no período noturno, porque nós trabalhávamos no calabouço, né? Uhum. Mas quem estava em casa naquela hora, né? Participava. E na hora de ir para a cama, né? Uhum. Então tinha o culto doméstico, né? A Abigail era que lia. Quando ela não estava, uma outra pessoa, Cibele, né? Totico. Sabe, seu Janguito, quando eu decidi que nós iríamos trabalhar em cima desse projeto, sim, nós podemos, yes, we can, a primeira pessoa que me veio à mente foi o senhor. E o senhor acaba de me colocar algo fundamental da questão da família, do diálogo e da religiosidade, da intimidade com Deus, da família realmente voltar-se para Ele. Exatamente. Os pais do senhor Gastão e Dona Rosa tiveram 17 filhos. 17 filhos. 17 filhos. 9 homens e 8 mulheres. 8 mulheres. Correto? Eu sou o oitavo, dos 17. Pois é, e como nós estamos falando de família, nós estamos aí em 2022,
E como que era o relacionamento agora entre irmãos? Em casa era fraternal. Nunca um irmão agrediu o outro, né? Nunca brigou, né, assim, a chegar às vias de fato. Às vezes havia um desentendimento assim, ó, por qualquer outro motivo, mas aí tinha mamãe, tinha tia Mina e vovó que entrava no meio, aconselhava e resolvia o problema. O senhor podia repetir? Mamãe? A mãe, tia Mina, que era irmã da minha avó. Aham. E a minha avó materna, a avó materna. E as pessoas que nos assistem vejam, 3 mulheres. 3 mulheres. 3 mulheres que faziam a intervenção, certamente com muito amor, e dava resultado. Papai também aconselhava muito, principalmente o lado moral. Ah, tá. Então, ele aconselhava muito para a gente não descambar, né? Perfeito, perfeito. Seguindo então aqui nas nossas perguntas para o nosso ilustre convidado, senhor João Cristino dos Santos, que já nos explicou o porquê Cristino, já nos disse como era o relacionamento entre pai e filho na década de 20, são 97 anos. O senhor foi 3º sargento do Exército. Como foi essa experiência? Quanto tempo o senhor serviu? Eu servi 3 anos, né? Eu comecei no 5º Batalhão de Caçadores em Itapetininga. Eu entrei no serviço militar porque eu, na minha infância, eu convivi com 2 revoluções aqui em Apiaí. Uma de 1930 e outra de 32. E eu ficava olhando aqueles soldados desfilando na cidade e tive assim uma certa queda para o militarismo, né? Isso me levou no Exército a não ficar parado, mas estudando, né? Eu entrei com 6 meses, passei a pronto, que é soldado mobilizado, né? Já ingressei no curso de cabo, passei bem no curso de cabo, aí entrei no curso de sargento, passei em 3º lugar entre 45 candidatos. E como sargento eu fui para a reserva, né? Eu tirei 2 anos de caserna. E o que o senhor tem assim de especial desse tempo de exército? O senhor falou que tinha uma queda para o militarismo, certamente a farda que chamou a atenção do senhor, aquela organização. O que o senhor tem de memória afetiva desse momento do exército brasileiro? Olha, o exército é o seguinte, se a pessoa for... Porque o soldado ele tem que primeiro aprender a obedecer para depois aprender como andar, né? Então, quando ele obedece, ele não pode ter falsidade, né? Porque senão ele tem cadeia, né? Se ele faltar com a verdade, qualquer coisa. Então, o soldado ele tem que se reeducar muitas vezes, né? Agora, graças a Deus, em casa a gente já saía com um certo conceito de honestidade, né? De comportamento social, né? E outra coisa, a gente não era dado a vício, a bebida, né? Então não tinha por que descambar, né? Com certeza. Então a vida militar, primeiro a gente tem que saber comandar, obedecer, né? Para depois comandar, né? Como nós sabemos, nós estamos enfrentando um momento complicado em termos de sociedade no que diz respeito a obedecer. Por quê? Nós sabemos dos professores das escolas que enfrentam uma dificuldade imensa com relação aos alunos, porque falta no lar, porque essa formação do obedecer, como o senhor acabou de falar agora, veio da onde? Do lar. Do lar. Da família, do pai, da mãe, da tia presente. Então tinha autoridade. Então para o senhor servir o exército foi podemos assim dizer, foi fácil obedecer. Né? Pois é, mas eu queria perguntar agora algo que chamou muita atenção do jovem que me ajuda, que é o Juliano. O Juliano é um jovem que me assiste, que está comigo nesse projeto do Yes We Can. Quando eu falei que entrevistaria alguém
que participou do exército, ele disse, professora, ele serviu o exército nessa época. Isso chamou muito a minha atenção. Então me diga uma coisa, tio. A Revolução de 32. Revolução de 32, O que o senhor pode nos contar? Tinha 7 anos de idade, né? Então eu ficava vendo, a Piauí foi invadido, né? Teve um combate muito sangrento aqui no Taquarussu, e a cidade foi invadida pelas hostes sulinas, que eram também getulinas, né? Essa invasão se deu depois de um combate muito sangrento aqui no Taquarussu, a 4 quilômetros daqui, onde tem um atalho ali, ainda tem lá os sinais das trincheiras. E nesse combate morreu muita gente, né? E os soldados depois tomaram a cidade. Tomaram a cidade e assumiram a prefeitura, o correio e as coletorias. Coletoria e o serviço de correio e telégrafo, né? O setor financeiro também caiu na mão deles, que foram as coletorias federal e estadual. Tinha as duas aqui. E nós ficávamos vendo o que se passava ali, porque o alojamento deles é onde hoje é a Casa do Artesanato. Uhum. Então a gente via aquele movimento dos pracinhas, né? O comando, os oficiais, né? Os graduados ali, sempre dando ordens e coisas. E a gente sentiu que no militarismo, primeiro você precisava aprender a obedecer para depois comandar, né? Uhum. E outra coisa, falar sempre a verdade, mesmo que seja contra a gente mesmo, né? O senhor se referiu a Taquarussu, que é próximo da nossa cidade, e é importante nós dizermos também, nós estamos no estado de São Paulo, porque essa nossa entrevista, essa nossa história que nós estamos fazendo hoje, ela vai para o Brasil todo e também para o exterior. Então é importante que quem nos assiste saibam que nós estamos numa cidade pequena do interior do estado de São Paulo, chamada Piauí, e que o local que ele citou se direcionando, quase chegando lá no Paraná, porque nós fazemos divisa já com o Paraná. Então o senhor fez história participando da Revolução de 32. 32. E o senhor certamente tem muito orgulho disso. Eu tinha 7 anos, observava o que se passava ali, né? E como o alojamento da tropa invasora, que depois fez amizade com todos, né? Eles foram até respeitosos, né? Não houve violência nenhuma. Existia um templo presbiteriano próximo, é isso? Tinha, é onde é o Clube da Vovó. Hoje o Clube da Vovó. Hoje é o Clube da Vovó. Ali era o templo. Eles invadiram o templo, né? Forçaram a porta, entraram e fizeram do templo um alojamento, né? Uhum. Então era triste a gente passar por ali, olhar lá dentro, ver eles fumando, bebendo e às vezes jogando baralho, onde a gente fazia os cultos, né? Certo. Onde a gente estava com toda a reverência. Mas aquilo, para eles, nem sabiam que ali era um templo, né? Ou fora um templo. Mas a gente via isso tudo, né? E entendia que o soldado tinha que primeiro saber obedecer e depois, então, comandar. É importante eu estar repetindo isso mesmo, porque quem nos assiste, por vezes, apenas quer mandar, quer dar ordens e esquece que tem um aprendizado por trás disso tudo. O senhor foi casado com Dona Noêmia Duarte Santos e teve 7 filhos. 7 filhos, é isso mesmo? Estou correta? 7 filhos. Marlene, Ivete, Laís, Tânia, João, que é o Gueto, conhecido como Gueto, Kátia e Simone. Isso. Correto? Estou correta? Pois bem, e vários netos e bisnetos. Então a minha pergunta agora para o senhor, como
como foi o relacionamento com os filhos, enquanto crianças, adolescentes, adultos, hoje todos já casados, cada um tem a sua vida pessoal, e como foi o relacionamento com eles e como é hoje o relacionamento com essa geração que o senhor nos trouxe. Eu não sei se é devido à nossa vida espiritual. O fato é que meus filhos foram obedientes. Nenhum deles me causou um aborrecimento, né? Todos eram respeitosos e nunca não houve atrito nenhum. Nunca houve um atrito de um irmão brigar com o outro e dar um empurrão no outro. Eu digo, não, nunca houve isso. Quando um se discordava, papai ou mamãe, ou então tia Mina, que era irmã de vovó, que nos pajava, aconselhava muito que entre os irmãos houvesse verdadeira fraternidade. E isso se repetiu entre os filhos do senhor. Eu acabei de citar aqui os 7 filhos. Eles também tinham o mesmo comportamento, respeitoso. Certamente um conflito ou outro surgiu em função da idade. Isso é natural, né? É normal. Mas existia também o diálogo. Mas não ia adiante, né? Logo já se entendia outra vez. E hoje são grandes amigos. Não tem esse negócio de ficar de mal com o outro. E são grandes amigos hoje, a família. E os netos hoje, bisnetos? Mesma coisa. Ah, é? Mesma coisa. Sempre estão à sua volta. Todos respeitosos, obedientes e amáveis, né? Amáveis. Olha lá, netos, bisnetos. Olha lá o que ele diz de vocês. Amáveis. Nunca tive problema com nenhum deles. Nem com filho, nem com neto, nem com irmão, nem com pai e mãe, com ninguém, né? Graças a Deus. Então nós começamos a ter uma resposta aqui dos 97 anos de bênçãos. Parte do que a gente presencia aqui agora reflete a sua vida de obediência, de saber obedecer para poder comandar. Dona Noêmia Duarte Santos. Você conheceu ela, né? Conheci Dona Noêmia, nossa, e como? Tenho as melhores lembranças dela. Foi sua primeira namorada? Não foi. Eu imaginei que não foi. Mas foi a última. Opa, não foi a primeira, mas foi a última. Foi a última. O senhor deve ter tido muitas namoradas pela maneira que o senhor está aí sorrindo. Ela foi a última namorada. Mas o senhor teve várias namoradas? A Noemi era muito amável, muito meiga, né? E muito religiosa também. Isso foi uma das causas, né? Que ela me conquistou, foi por ser uma moça de igreja. Né? Uma moça compromissada com Deus. Mas e as namoradas? O senhor não respondeu ainda se o senhor teve muitas namoradas. O senhor falou que ela foi a última. Antes dela? Tinha, mas era assim, era uma coisa passageira, leve, né? Paqueras. Uma paquera assim, mas não era muito. O grande amor foi realmente Dona Noêmia. E outra coisa, o papai também sempre aconselhava a gente tomar muito cuidado com o lado moral, né? Ele sempre falava mesmo, olha, sei que você tem suas irmãs que quer que sejam respeitadas, também respeita as irmãs dos outros também. Olha, algo fundamental nos dias atuais. Você, jovem que está nos assistindo, presta atenção no que ele está falando. Nós temos que respeitar para que possamos ser respeitados. Exatamente. Então, essa linguagem do momento atual, que o jovem não precisa respeitar a moça e tudo mais, não existe. Mas me diga uma coisa, o senhor, há mais de 30 anos o senhor é viúvo. Há mais de 30 anos. Pelo que eu pesquisei, porque quem entrevista tem que estar por dentro, em 1988 que o senhor ficou viúvo. Foi. E o senhor não pensou em se casar novamente? Olha, eu não procurei me envolver com alguém, mas eu recebi uma noite dessa, estive pensando, contando 18 propostas de casamento. 18 de casamento? De casamento. 18 propostas nesse período, nesses 30 e poucos anos. Mas eu pensava bem assim, achava, olha, pode ser que dê certo comigo e não dê certo com meus filhos. Ah, tá. Com meus netos, né? Então, um segundo relacionamento podia... E o tempo vai passando, a gente vai ficando também mais metódico, né?
não tem aquele arrobo de mocidade, né? A lembrança da esposa que foi para os braços de Deus, né? Era muito forte, porque ela era uma crente fiel, uma esposa dedicada, amável. Nós vivemos 38 anos casados, nunca discutimos, nunca houve um dia que fosse um dormir magoado com o outro, nunca houve nada disso, né? Se houvesse alguma coisa, um calava, eu entendo, chegava a um acordo, mas não houve atrito. Nunca, não, uma noite que fosse dormir magoado com ela, nem ela comigo, né? E eu tive uma vida até um tanto tumultuada socialmente, porque eu fui prefeito, né? E a gente tinha Muitos compromissos? muito compromisso, muita viagem, né? E sempre estava viajando para São Paulo, e foi uma época também que a Piauí entrou numa fase de um progresso explosivo, né? A vinda da Camargo Correia para cá, né? E a gente, como prefeito, eu era muito solicitado e viajava muito e tal. Graças a Deus, tudo isso nós superamos, né? Dona Noemi era uma mulher pacienciosa, uma mulher cordial, Sim. uma mulher que sabia que aquele momento do senhor precisava ser respeitado e ela cumpria, então, o seu papel como esposa. Da pesquisa que eu fiz com relação à vida do senhor também, eu tenho aqui, o senhor foi aluno do Grupo Escolar Gonçalves Dias, hoje é a escola, Grupo Escolar, hoje Gonçalves Dias, foi aluno do magistério, né, professor do magistério Escola Normal, e também técnico de contabilidade do Colégio Comercial Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, que talvez algumas pessoas da nossa cidade que estejam assistindo nunca imaginaram que nós tivéssemos tido um local de educação tão primorosa como esse. A minha pergunta para o senhor gostaria de ter feito uma faculdade? Olha, eu não fiz faculdade exatamente porque quando eu devia fazer faculdade, eu era prefeito, né? E eu, como prefeito, era diretor da escola de comércio e era aluno da escola. Eu me formei em contador, técnico de contabilidade, em 1970, quando eu era prefeito. O senhor entrou em 69? Fui prefeito de 69 a 71. E eu era prefeito e diretor do colégio e aluno do colégio. Olha que interessante, nós vemos uma época que às vezes a pessoa assume um cargo público, prefeito, nós já vamos falar disso também, e as pessoas às vezes acham que elas podem dominar o mundo e esquecem a humildade. Nós temos aqui, dando uma entrevista para nós, conversando conosco, uma pessoa que sentou nos bancos escolares enquanto era prefeito. E não pôde seguir em frente para uma faculdade porque estava cumprindo uma missão da qual nós vamos falar agora com relação à sua vida política, né? Pois é, o senhor fez sucesso enquanto o senhor foi prefeito, porque, como o senhor já nos adiantou, trouxe a Camargo Correia, 69, 70. Se você trabalha na Intercement hoje, você deve muito a esse homem. Por isso, o nosso prazer de trazê-lo nessa nossa primeira entrevista do Yes We Can. Sim, nós podemos. Ele já contou parte da vida dele. Se ele chegou lá, nós podemos também, sob as bênçãos do nosso Deus. Agora vejam, você que hoje está na Intercement, ele, enquanto prefeito, trouxe para a nossa cidade a Camargo Correia. E ele vai nos contar como foi, como que aconteceu isso. Camargo Correia foi o seguinte: quando eu fui candidato a prefeita, eu fui candidato único. Eu não disputei com ninguém. Fui candidato único e tive 85% dos votos da votação da época, né? E então, quando eu era candidato a prefeito, quando fui candidato,
foi escolhido, eu não sei se já falei que entre 5 pessoas, né? Sim, sim, o senhor no início que foi já nos escolhido, disse. o senhor Sebastião Camargo, que estiveram aqui antes, muito tempo, quando eu era menino. Ele foi construtor da estrada para o Espírito Santo. Ali tem uma encruzilhada ali no Banhado Grande, né? E ele pesquisou aqui em Apiaí, ele viu que o calcário daqui, que as jazidas de calcário tinham apenas 3% de magnésio. Era o ideal para cimento. Então ele falou, eu vou pôr uma fábrica de cimento nesta cidade. E quando ele veio e instalou uma fábrica de pó calcário, que é corretivo do solo. E enquanto ele estava com essa empresa de calcário, ele pesquisou e viu que aqui o calcário era... A Piaí inteira estava em cima de calcário. Então ele fez uma pesquisa, mais de 11 mil metros de furo, só calcário em Apiaí. 11 mil metros? Então, as sondas, 11 mil metros de sonda ele fez aqui. Então ele pensou consigo mesmo que o calcário aqui que ele analisou tinha só apenas 3% de magnésio, podia ser excelente para cimento. Quando ele quis comprar aqui essas áreas que hoje são da Camargo Corrêa, ele sofreu uma oposição violenta, porque alguém andou dizendo que a cidade ia ficar sepultada no pó. Esse alguém seria a população, liderança, liderança política, de repente, da época? Exatamente. Ok. Então, quando eles me soube que eu seria o candidato, que foi o candidato único, como já disse, né? Ele me convidou para ir com ele em São Paulo e falar com o governador do estado. Naquela época, o senhor Abreu Sodré. E fomos lá no palácio, eu, o seu Sebastião Camargo, o governador e o presidente da Caixa Econômica, naquele tempo, o Dr. Abin Segal. E falou, olha, você sendo eleito, você declare de utilidade pública. Naquele tempo o legislativo estava amordaçado, né? Era tempo de ditadura militar e o poder legislativo não tinha quase ação nenhuma. Então o prefeito, que era o poder executivo, ele assumiu também o legislativo e legislava por decreto, né? Não pela Câmara, mas por decreto. Ele falou, declare de utilidade pública toda a área pretendida pela Camargo Corrêa, né? Declare de utilidade pública, visando o interesse econômico e social, o empreguismo, né? E olha, se você fizer isso, declare também de utilidade pública toda a faixa pretendida pela Estrada de Ferro Sorocabana para levar um ramal ferroviário para Piaí. Olha, agora, decreto de utilidade pública, né? Você não tem que dar satisfação para o legislativo, faça isso por decreto, né? E porque a Piaí vai receber um ICM extraordinário pela fábrica de cimento. E também, nesse caso, o ramal ferroviário. Então, declare de utilidade pública por decreto. Toda a área dentro do seu município para instalação da fábrica e do ramal ferroviário. E então a sua cidade
você vai receber um ICM gigantesco, né? E o problema do empreguismo está solucionado, porque a fábrica da Camargo Corrêa, ela vai depender de milhares de empregados. E o ICM que vai retornar para o seu município é incalculável. Está aqui o presidente da Caixa Econômica, que pode abrir o crédito que você precisar, se for preciso desapropriação, né? Ou por crédito que o senhor precisar, o presidente da Caixa Econômica está aqui, abre o crédito para o senhor com adiantamento da previsão do ICM, e o senhor então recebe a Camargo Corrêa lá como, e, se for o caso, isente por decreto dos tributos municipais, né? E o problema de empreguismo que o senhor está solucionado. Aí o presidente da Caixa falou para mim que a hora que eu precisasse, ele me abriu o crédito para essa finalidade, né? Uhum. Mas não foi preciso, porque a Camargo Corrêa me cedeu as máquinas que eu precisava, trator de esteira, moto niveladora, pá carregadeira, né? Então, eu recebia todas essas máquinas, né, de graça para a prefeitura, e com isso eu consegui desalojar o Alto da Tenda, tirar todas as famílias de lá, né, pôr na periferia, e ceder a área para Camargo Corrêa. E ela então instalou-se ali o que está essa gigantesca fábrica que está aí até hoje. Vocês que nos assistem, acredito que grande parte não conhecia essa história. Inclusive é importante que hoje nós tenhamos o privilégio que você que trabalha na Intercement, você que é engenheiro, você que é o administrador, o manager dela aqui em Apiaí e no estado de São Paulo e no Brasil onde ela atua, conheça essa história. A próxima pergunta fala da carreira política do senhor. Mas enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando aqui. Ele foi levado a São Paulo, o senhor Sebastião Camargo, esteve junto com autoridades, o governador do estado da época. E que memória o senhor tem, hein? 97 anos com essa memória? Então eu fico a pensar, a política daquela época, o senhor foi na década de 70, o senhor já nos disse, foi candidato único e causou surpresa, isso para o senhor inclusive. O político daquela época, comparado com o político de hoje. E era um ideal do senhor ser prefeito, e eu quero que o senhor faça um paralelo, comparando o senhor prefeito naquela época com o político de hoje. Primeiro, se era um ideal. Olha, eu nunca tive pretensão política. E fui prefeito sem ser político. E não fiquei político nesse sentido, né? Eu tinha vindo recente do Exército, né? E era funcionário da prefeitura. Eu era secretário da prefeitura. Na prefeitura eu exercia os cargos de secretário, tesoureiro e lançador. E nunca pretendi ser prefeito. Agora, fui muito amigo do Nelson Dias Batista, que era irmão do prefeito anterior, que era o senhor Alberto Dias Batista, que era político. Ele era chefe político. E como eu era muito amigo do Nelson, lá no Exército nós servimos juntos. O Nelson trabalhava na secretaria e eu estava na companhia de metralhadoras. E ele, então, o Nelson, influenciou com o capitão Isídio, que era o subcomandante, para que eu saísse da companhia de metralhadoras e entrasse no PE, que é o pelotão extraordinário, que era o pelotão dos burocratas, e que eu era muito bom datilógrafo. Eu nunca tinha pego numa máquina de escrever. Aí o boletim no outro dia me deu a minha transferência da CMB, que era a Companhia de Metralhadora do Batalhão,
para o PE, Pelotão Extraordinário, né? Uhum. Como burocrata. E eu nunca tinha visto uma máquina de escrever de perto. E fui classificado como datilógrafo A. E dessa maneira o senhor veio trabalhar, o senhor trabalhou na prefeitura de Apiaí como secretário? O Nelson foi um colega de escola, Uhum. né? Um colega de escola e depois de prefeitura, né? O seu Alberto era o prefeito, né? E eu era secretário. E ele Aí indicou eu o fui senhor. pro exército, nós fomos para o exército, nós dois juntos, né? Que Uhum. nós éramos da mesma classe, 1925, éramos dessa idade. Então, em 45, nós fomos para o exército. Mas e nessa época, então, como ele conhecia as características do senhor, então o senhor trabalhando na prefeitura, alguém indicou que o senhor poderia ser o prefeito de Apiaí. Aí quando foi o seguinte, dentro baixo do exército, né? Eu fiz o curso de sargento, tal, mas não continuei no exército por falta de condição financeira. Eu tinha que fazer a ESA, a Escola de Sargento das Armas, no Rio de Janeiro. E essa escola não tinha rancho, então a gente tinha que viver por conta própria, né? Então só fazia a ESA quem tinha condição financeira para isso. Eu não tinha, não fui. Então, Voltou para Apiaí. Voltei para Piaí. Namorei e casei. Isso. E se tornou um prefeito que fez a história, marcou a nossa história. Mas o senhor não me respondeu ainda um paralelo. Qual a diferença do político da época do senhor, como o senhor definiria, e o político de hoje? Porque o senhor disse que não foi político, mas de uma certa forma o senhor estava nesse meio, com os vereadores, com a liderança local. Qual a diferença do político da época da década de 70, o senhor foi, e agora, hoje, 2022? Olha, aí vai um pouco também da vaidade pessoal, né? Tem gente que entra na política por vaidade, não por idealismo, né? Não para, vamos dizer assim, para administrar com mãos limpas, né? Então hoje é diferente. Não digo todos, né? Há exceções. Mas alguns prefeitos aí só o status. Eles querem apenas o status, né? E tirar proveito do cargo. Porque o prefeito é muito tentado, principalmente quando tem concorrência, né? Aquisição de máquinas, né? Serviços, tal, né? Transporte. O prefeito é muito acossado, sabe? E às vezes, né, ele se corrompe por causa disso, né? Agora, os de hoje, que têm um senso de honestidade, naturalmente que não... São poucos. Não se aproveitem. São poucos os que hoje têm essa consciência de honestidade. O senhor acredita que são poucos? Olha, essa consciência de honestidade, eu acho que vai um pouco também da religiosidade da pessoa. Formação que a pessoa tem. Formação religiosa que a pessoa tem, né? Os pais que aconselham, né, que educam, que orientam, porque, olha, é uma porta aberta para a corrupção. Tanto é que hoje tem aí o Legislativo, tem o Ministério Público e tem o Tribunal de Contas, né, que ficam de olho exatamente nos prefeitos, por causa dessas divergências que pode ser haver. Agora, quem não tem essa ambição, que pensa apenas no progresso do municipal de mãos limpas, né? Não tem problema nenhum, enfrenta, a lei existe para ser cumprida, né? Sem dúvida. E o transgressor, naturalmente, tem que ser punido. Arca com o ônus da... Depois o senhor retornou, porque o senhor foi prefeito nessa década, e depois o senhor trabalhou junto com o Dr. Luiz. O senhor também esteve com ele à frente do município. Sim, ali eu fui vice-prefeito, né? Só um instantinho, Dr. Luiz, médico da nossa cidade, Dr. Luiz Aires Neves de Alencar, pessoa também ilustre, que marcou a nossa história.
tinham sido antes inimigos políticos, né? Uhum. Mas inimigos só não. Na expressão. Na expressão. Politicamente, ele era o médico da minha família, eu precisava dele, minhas filhas sempre tinham bronquite asmática, e eu ia chamá-lo de madrugada, ele vinha, atendia. O relacionamento, né, de político era formal, não havia coisa nenhuma, né? E outra coisa também, eu nunca fui vaidoso, não tinha vaidade. Eu era político, mas eu me considerava um funcionário da prefeitura, né? Acho bacana o senhor falar isso, porque toda pessoa que ocupa um cargo, como o senhor ocupou, os que atualmente estão aí exercendo a liderança da cidade, os vereadores, os deputados, enfim, todos, presidentes do país, são, entre aspas, podemos dizer, empregados do povo. Exatamente. Exatamente. Olha, eu tive uma dificuldade muito grande quando fui candidato. Ninguém queria Camargo Corrêa Capiaí, porque 2 meses depois a cidade estava sepultada no pó. Aí o São Sebastião Camargo me chamou na Vila Olímpia e eu estive lá com o engenheiro Dr. Guida. Esse engenheiro fez um curso na França sobre os filtros, né? E ele disse que não ficaria nem 3% do pó no ar. E que isso mesmo, eles haviam estudado a constante dos ventos, né? Uhum. Era para o lado do Itaquaruçu. Ele comprou toda a área, né? E plantou eucalipto, está lá até hoje, né? A Camargo Corrêa está aí com quase 70 anos funcionando e a cidade não tem um pó calcário nenhum. Pois é, e é interessante o senhor falando também, eu paro para pensar na questão do planejamento. O senhor me falando de uma pessoa que estudou num outro país, que se preparou, que deu segurança. Isso é um exemplo bom também para a liderança atual, ter sempre em mente a importância do planejamento com muita seriedade, com muita responsabilidade. Nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e, olha, por mim eu ficaria a tarde toda, porque o senhor tem história. Para quem nos assiste, 97 anos, consciente, com a memória aí, relembrando os nomes dos personagens que fizeram parte da vida dele. Talentos nunca faltaram para o senhor, nunca. Obrigado. E quando a gente fala em talento, eu gosto de lembrar isso daqui, olha. Yes, we can. Sim, nós podemos. Nós podemos chegar lá, mas nós temos que fazer a nossa parte, sob a orientação de Deus, é claro. Se eu tenho, eu chego lá, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ele trabalhou, ele fez a parte dele numa época dificílima. Ele iniciou a entrevista falando da questão da ditadura. E olha, chegou lá, nos ajudou, trouxe um movimento para a cidade. Então, talentos não faltam para o senhor. É escritor. Tem mais ou menos, poderia dizer para a gente, quantos livros o senhor tem colocados aí, editados? Saberia dizer para a gente? Olha, livro mesmo, eu tenho Cenas do Viver Diário, né? Cenas do Viver Diário. E o Nossa Tropa, que é um histórico sobre o tropeirismo na região, né? Que meu pai tinha uma tropa, quando nós havia estrada de rodagem ainda para os distritos, Barro, Chapéu e Itaoca, era tudo feito por tropeiros, né? Então, eu tenho um livro sobre isso, Nossa Tropa, e eu conto as peripécias que aconteciam, né? E também essas cenas do Verdiário, que são poesias, né? Poemas, né? Que a gente tinha uma certa pendência aí para o lirismo. E né? hoje ainda o senhor faz poemas? Escreve poemas ainda hoje? Hein? Ainda hoje, com 97 anos, o senhor escreve poemas, poesias? Sim? Ontem mesmo eu fiz um. Ontem mesmo ele fez um. Isso aqui é tema para uma outra entrevista. Somente os poemas e poesias que ele fez. O senhor é desenhista? O senhor é desenhista também, olha. O senhor é escritor, poeta,
desenhista. Inclusive o livro da nossa tropa, os desenhos são meus. E você que fez aquela edição colorida, né? Sim, mas essa minha parte é tão pequenina porque aquela é uma obra tão importante que o senhor havia feito que nós tínhamos mais é que realmente levar para longe. Você que deu... O senhor é contador de histórias. Inclusive, nesse próprio livro que o senhor está citando, o irmão do senhor, Josias Santos, que também já está com o Senhor Deus, ele conta que saíam durante o dia nas caçadas e que à noite o senhor contava muitas histórias. Então o senhor é um exímio contador de histórias. Musicista, o senhor toca vários instrumentos. E é importante que nós falemos aqui, ele tem 97 anos, e eu digo isso a ele. Dificilmente nós vamos encontrar uma igreja, uma denominação religiosa, que tenha um organista com 97 anos e que ainda está lá a prestar um culto a Deus. Então o senhor é musicista e pregador da palavra de Deus. Disse, Moraes Sarmento é um radialista, né? Tinha um programa na rádio e ele falando sobre a Piaí, ele falou: no Brasil tem um prefeito que toca na banda. Esse prefeito toca na banda e dá concerto lá como se fosse um músico comum, né? E é o único prefeito que toca na banda e deixa as autoridades no palanque e fica desfilando com a banda de música. Uma exceção. O senhor é uma exceção mesmo. Então, e como pregador da palavra, a gente sabe que o senhor, por muito tempo, o senhor esteve na liderança da denominação presbiteriana, e o senhor é muito respeitado, porque, acima de tudo, o frequentar ou ir a uma igreja é muito fácil, mas vivê-la que é o mais importante no nosso dia a dia. E ao longo do seu viver, prefeito, o senhor acabou de dizer que é uma porta aberta para a corrupção. E certamente o compromisso de vida que o senhor tem com Deus sempre falou muito mais alto. Então, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, qual é a mensagem que o senhor traz para os dias atuais? O que o senhor diria para quem nos assiste? Qual a sua mensagem? Olha, a minha mensagem é trabalho honrado e persistente e honestidade em todos os aspectos. Trabalho honrado e persistente. Isso aí que enobrece a pessoa, né? E ele vive a vida sendo uma utilidade para a sociedade, né? Ao passo que outros podem até pleitear esse status para se corromper, né? Para se corromper, para aproveitar, né? Mas hoje em dia é muito difícil a pessoa ser desonesta, porque nós temos um Tribunal de Contas, nós temos o Poder Legislativo e o Ministério Público, que segue para e passo as pegadas das pessoas que estão na liderança política. Sem dúvida nenhuma. Música, que sempre fez parte da vida do senhor e certamente o fará enquanto o senhor estiver aqui conosco. Qual a música que marcou a vida do senhor e por quê? Como? A música. Uma música que marcou a vida do senhor, uma música e por quê? Olha, o que marcou minha vida, a música que marcou minha vida é um hino da nossa igreja, o 115 do Novo Cântico. Quais as palavras dele? Com Cristo unido pela morte na cruz, vivo gozando do reino da luz, cheio da graça que emana a luz, cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Sua presença, a presença de Deus, outorga, lhe dá vigor. Porque 97 anos não é para
poucos. Então, encerrando esse nosso programa com muita gratidão, porque é um privilégio, eu volto a dizer, é o nosso primeiro talk show, é a nossa primeira conversa, a nossa primeira entrevista das muitas que virão. E eu fico muito agradecida do senhor aceitar o convite e volto a dizer, yes, we can. Sim, nós podemos chegar lá se, em primeiro lugar, estivermos sobre as bênçãos de Deus e exemplos de pessoas como o senhor João Cristino dos Santos. No meio da entrevista, saiu um tio, porque existe uma intimidade muito grande entre nós, mas eu tenho o maior respeito por ele sabe disso, é um tio adotivo, não só para mim, mas para muitas pessoas na cidade. Obrigado. É um nome precioso, é uma pessoa honrada que aprendeu a obedecer, por isso ele sabe mandar. Obrigado. Sendo este o nosso primeiro programa, eu vou agora então passar às mãos do senhor essa caneca. E ela representa, é o logo do nosso programa, Yes, We Can. Sim, nós podemos. Ela é um presente para o senhor. Ela passa a ser o seu presente. O senhor vai levá-la e cada vez que o senhor fizer uso dela, vai se lembrar do quanto ela é importante para mim nesse dia. Pode até tomar uma água gostosa aí, eu também tomo uma água gostosa aqui, finalizando o nosso programa. Tchim, tchim. Cristo unido na morte da cruz, deu nossas bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a flux, cada momento com Cristo Jesus, cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor, sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal, cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me otorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eterna redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão, cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me otorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas